vamos falar um pouquinho sobre o Som da Liberdade, por que você deve assistir esse filme. E eu tava hoje terminei o que tinha que fazer, né? Um diazinho de folga. E terminando de assistir o Sopranos, né? A 6ª temporada, pra poder comentar depois, né? Que é uma série que eu tava devendo há muito tempo assistir. E eu me deparei com esse filme, né? E eu lembrava que esse filme havia uma polêmica em torno dele e tal. Mas eu realmente, ultimamente, eu não tenho observado muito essas brigas de internet, até porque não agrega em nada, né? Mas tive uma grata surpresa porque a sorte de ter assistido, né? Tava lá no catálogo e eu falei, não, cara, eu vou assistir isso aí, tá com curiosidade, né? E, cara, é uma grata surpresa porque é um filme que ele traz um conceito, uma abordagem de um tema que já foi abordado, é um tema que já foi abordado em outros filmes, depois eu até posso falar um pouquinho sobre isso, né, que é um tema bastante polêmico sobre crime contra crianças e tal. Não pode nem falar o termo, porque pode dar problema na questão do algoritmo do YouTube. Mas enfim, Bom, Som da Liberdade é um filme que ele tem como ator o Jim Caviezel, que vocês não lembram, é aquele ator que fez o Paixão de Cristo, certo? E ele é dirigido pelo o Alejandro Monteverde, tá bom? Na época, ele é um filme meio independente e ele arrecadou cerca de 250 milhões, assim, é uma bilheteria bem alta. E na época, eu fui dar uma olhada agora, né? Assisti o filme e fiquei muito curioso para saber, mas por que criticaram tanto esse filme, né? Porque, aliás, que bom que eu assisti ele sem ter visto as polêmicas, ou eu tenho assistido ele sem estar, assim, vendo o filme por causa das polêmicas, né? Eu vi o filme meio cru, assim, da discussão que estava acontecendo. Isso foi bom, porque eu vi ele de forma pura. Falei, não é um filme bom ou não é um filme bom? O que eu gostei, o que eu não gostei. E só depois que eu assisti que eu fui dar uma olhada o que estava sendo falado sobre o filme. E a gente vai comentar um pouquinho também sobre isso, tá bom? Mas enfim, é um filme que ele teve uma bilheteria muito alta, tá? O enredo basicamente é um agente da Homeland Security, certo? Que é uma espécie de... É um dos departamentos de defesa doméstica americana. Eu não sei muito bem como é que funciona a Homeland Security, mas lidou muito com terrorismo na época, tá? Ainda lida. Tem algumas coisas em questão de defesa civil, mas eu não me recordo muito bem quais são as atuações exatas da Homeland Security. Mas enfim, ele é um agente dessa organização, desse departamento americano, e ele combate esses crimes virtuais contra as crianças. Enfim, e ele se depara com um caso em que ele prende um desses caras e ele fica interessado em resgatar uma das crianças. E a partir disso ele vai puxando uma trama e se interessando não só em pegar os caras que cometem os crimes virtuais, mas que tem material em casa, mas também fazer o resgate das crianças propriamente dito, né? Bom, então, a partir disso ele viaja para a Colômbia e lá ele atua para o resgate das crianças e ele acaba, né, sendo bem sucedido. Tá? Ele é baseado, isso é muito importante falar, porque muitas das críticas foram feitas, a história não é bem assim, como é que é o nome do... que é o Tim Ballard, Tim Ballard é o cara que né, no qual foi inspirado o personagem principal do filme, tá? Ele é uma pessoa que existiu, então muitas das críticas colocou o personagem como uma coisa perfeita, e na realidade não é bem assim. É bom entender que o filme ele é baseado numa história que ocorreu, então os eventos vão ser modificados aqui ou ali, né, para poder se criar um enredo interessante. Mas eu vi muita gente, depois que eu assisti o filme, eu vi muita gente fazendo as críticas, e muitas das críticas girava em torno de que o filme era feito a partir de grupos de teoria da conspiração, tal do QAnon. Enfim, agora não vou saber, né, falar direito. Mas vamos lá. O QAnon, então, é teorias da conspiração americanas e tal. E na realidade, cara, o filme ele não em nenhum momento ele vai tratar disso.
Em nenhum momento ele vai falar sobre isso. O filme ele é direto ao ponto, ele vai falar basicamente sobre o esquema do tráfico de pessoas, e principalmente que atinge as crianças. E ele, em momento nenhum, faz acusação contra elites e coisa e tal, né? Então eu vi muitos críticos. Eu não sei por que eu fui ver depois, só pra passar raiva, né? Eu vi muitos críticos fazendo crítica ao entorno do filme, não ao filme em si, tá? E eu ia até fazer um react, mas eu também não quero entrar nisso aí por cansaço mesmo. Mas resumindo algumas críticas que eu vi bem bestas, assim, principalmente pessoal mais progressista, não sei por que implicância com o filme, mas implicando com o entorno, né, com os bastidores, mais do que com o filme em si. Poucas vezes se tratou diretamente do filme. Mas enfim, é uma birra, né? Mas o filme ele é muito... Ele tem lados positivos, lados negativos, tá? O tom do filme, eu vou falar um pouco do tom do filme, ele é um filme com um tom muito escuro, muito sombrio, tá? Os diálogos são muito diretos, muito lacônicos, né? E a fotografia do filme é muito boa, tá? Uma qualidade muito alta. Os diálogos eu vi... muitas vezes você tem uma coisa muito... Como ele é muito direto ao ponto... o pessoal espera, quando é pra tacar pedra, o pessoal espera que seja alguma coisa de tipo cinema clássico. Porra, não é a proposta do filme. Então o filme vai ter alguns diálogos muito simples, alguns diálogos até meio forçados para causar um impacto. O que tá tudo bem, que realmente essa é a proposta. O filme ele tem a proposta de abordar e impactar as pessoas sobre esse tema. Então acho que dentro da proposta que ele tem, ele tá adequado, tá certo? Não esperem grandes diálogos poéticos e, porra, pelo amor de Deus, né? Também vi essa bobagem rolando, mas enfim. O filme vai direto ao ponto, como eu falei, ele traz certos temas, ele tem inspirações de temas religiosos, tá? Principalmente a questão de bem contra o mal. O personagem, ele se depara com as travas da burocracia do Estado americano, né? Como acontece em muitos filmes sobre esse tema, tá? E o filme ele vai fazer uma ode, né? Vai elevar a questão do esforço individual para o combate daquilo que é ruim, e o personagem ele tendo certos sacrifícios, inclusive arriscando a própria carreira para poder fazer o que é certo, né? Apesar de ter muitos diálogos simples e às vezes até forçados em certo ponto, alguns diálogos são muito bons, e algumas abordagens de redenção e sei lá, sobre o mal em si é bem competente, tá? E bem interessante. Eu não entendo qual que é essa birra que o pessoal tem com religião, porque todo filme que traz algum tipo de inspiração de âmbito religioso sempre acaba... Esses críticos de cinema acabam sempre tendo uma birra, né? Assim, gratuita. E o que não acontecia antigamente, se você vê filmes antigos, você tem muitos filmes com muita inspiração religiosa e temas morais bem sólidos, assim. Hoje não pode mais, assim. A partir da década de 70 rolou muito de que tudo tinha que ter o lado obscuro até do bem, assim. Então você não pode mais criar um personagem heróico que faz o certo pelo certo, porque ele sempre tem que ter certos aspectos sombrios e ele não pode ser totalmente bom, quando na verdade você pode sim criar uma abordagem... não vou dizer maniqueísta, que eu estaria sendo pejorativo, né? Você pode fazer uma abordagem mais simples, né? Você pode elevar homenagear o bem, né? Sem problema nenhum. Então, eu achei que essa crítica sobre a inserção de temas religiosos é uma coisa meio de birra, mas enfim. Parece que o pessoal... teve uma vez que eu falei, não sei com quem, que é sempre... acho que foi num dos programas com o Felipe do Café Cultural, que é sempre uma birra contra autoridades que representem um papai invisível, que você tem cisma, né? Que você tem traumas. Então,
a religião, qualquer coisa. É o seu papai invisível, você tem birra contra isso. Mas, enfim. A atuação das crianças é muito boa, tá? E nesse aspecto eu queria elogiar muito a questão de como os atores eles conseguem expressar essa coisa da dor ali, da coisa sombria. E isso é bem projetado no filme. Você realmente sente ali o drama e o peso da situação. E os atores conseguem projetar isso bem nas expressões, né, nos closes, etc. Tá? Certas cenas são muito... Tem certas cenas no filme que ele foca em alguma porta ou em alguma expressão e fica um tempo ali. Achei bem interessante esse recurso, traz uma experiência estética bastante interessante. E é um tema real, tá? O pessoal fala que exagerou, né? Não, na realidade, se você conhece um pouco, se você já trabalhou ou conhece alguém que trabalhou no combate ao tráfico de pessoas, ali, inclusive, tem situações reais que são muito piores, né? A escravidão no Brasil, a escravidão contemporânea no Brasil é muito mais terrível, não é? Então ali, apesar de ser um filme que choca e ele tem um peso muito grande, a realidade ela consegue ser bem pior, então não houve nenhum exagero. Então você pode, se você pegar alguns casos ali, notícias e documentários sobre o assunto, eu falo inclusive, é bom, no Brasil acontece bastante, né? Principalmente no norte do Brasil. Então você vai lá que você vai ver casos, né? Vai ver que não é exagero, tá certo? E teve um papo também que eu sempre critico, que é o tal do blá blá blá, né? O tema é complexo, não pode ser abordado, não sei o quê. Sempre quando é alguma coisa que desgosta uma certa galera, tipo, o tema é muito complexo, não pode ser abordado e tal. Então vai fazer o quê? Você não vai abordar o tema? Então, é sempre esse papinho. Quando você vê alguém falando que é um tema de complexidade, não deve ser abordado de maneira simplificada, geralmente é lorota, né? É a pessoa que não quer que aquele tema seja abordado, então ele lança essa pedra. É o tipo, o problema do Brasil é a educação, tá, cara? Mas e aí? E o que tu faz com os problemas imediatos, né? Bem nessa linha aí. Tá bom? Enfim, eu recomendo muito o filme. É um filme que vai direto ao ponto, um filme que não é maçante de assistir, não é chato de assistir, tá? E ele agrega muito na visão de mundo e causa um interesse muito grande em entender esse fenômeno que se eu não me engano, de atividades ilegais hoje, se não é a maior, é uma das maiores, né? Talvez seja até a maior. Né? Ele, sei lá, gira aí uns 300 bilhões de dólares aí anuais, se eu não me engano. Tá bom? É isso, então assistam O Som da Liberdade. É um filme que vale a pena ver. E assista sem olhar as polêmicas em torno dele. Depois que você assistir, veja e tire suas próprias conclusões. Se você gostou deste conteúdo, não esquece de dar o adedanha e se inscrever aqui, que ajuda bastante, utilzão. E também vai lá nos outros conteúdos que a gente fez, lembrando que tem os podcasts, tá, gravados, e toda semana está saindo material novo, principalmente ali no Café Cultural, que é o programa em parceria com o Além da Última Página, tá? E também conteúdos do Anatomia da Propaganda. É isso aí, gente. Fiquem bem. Um forte abraço e até mais.